Os povos nativos americanos, também conhecidos como indígenas ou índios americanos, possuem uma história e cultura ricas que transcendem o tempo, apesar das adversidades impostas pela colonização, incluindo a perda de terras e tradições. Essas comunidades, com mais de 500 nações distintas nos Estados Unidos, continuam a preservar suas línguas, tradições e expressões artísticas, reforçando sua identidade cultural. Cristóvão Colombo, ao chegar às Américas, equivocadamente chamou os nativos de índios, acreditando estar nas Índias Orientais. Desde então, esses povos têm lutado para manter sua herança, que remonta às antigas civilizações, como os Anasazi, até suas influências modernas. Atualmente, mais de 9 milhões de nativos americanos vivem no território dos Estados Unidos, abrangendo regiões desde o Alasca até a Flórida. Embora muitas histórias sobre os nativos americanos permaneçam desconhecidas, seus feitos e resiliência moldaram a paisagem cultural dos Estados Unidos. Explorar sua herança é uma oportunidade para compreender melhor suas contribuições e tradições que resistem ao tempo e continuam a surpreender. A perda e a luta pela preservação das línguas nativas americanas. Antes da colonização, os nativos americanos falavam uma impressionante diversidade de mais de 300 línguas, com algumas estimativas indicando até 500 idiomas em todo o continente. No entanto, essa riqueza linguística foi severamente impactada por políticas de assimilação promovidas pelos colonizadores. Em 1868, o presidente Ulysses S. Grant destacou a postura oficial do governo, declarando que a diversidade linguística era um problema e que o inglês deveria substituir os dialetos nativos. Essa visão deu início a medidas sistemáticas para eliminar as línguas indígenas, incluindo a remoção forçada de comunidades de suas terras ancestrais e a transferência de crianças para internatos onde eram proibidas de falar seus idiomas nativos, recebendo apenas educação em inglês. Essas práticas devastadoras resultaram no desaparecimento de muitas línguas. Só em 1972, com a aprovação da Lei da Educação Indiana, as tribos começaram a recuperar o direito de ensinar suas próprias línguas. Contudo, os danos já eram profundos. Em 2013, restavam apenas 169 línguas nativas nos Estados Unidos, muitas delas faladas por apenas algumas pessoas. Para enfrentar essa crise, o Congresso aprovou em 1990 a Lei da Língua dos Nativos Americanos, que oferece suporte para a preservação e revitalização dessas línguas. Apesar desses esforços, quase todas as línguas nativas americanas correm o risco de desaparecer até 2050, a menos que sejam tomadas medidas eficazes para protegê-las. A preservação linguística não é apenas um ato de resistência cultural, mas uma forma de honrar e manter viva a história e identidade dos povos indígenas. O primeiro jornal em língua nativa americana, uma inovação dos Cherokees. Antes da chegada dos colonos europeus, as línguas nativas americanas eram predominantemente transmitidas de forma oral, de geração em geração. Contudo, a chegada dos europeus trouxe mudanças significativas para muitas tribos, que passaram a adotar formas escritas de comunicação. Um exemplo notável dessa transição ocorreu com a nação Cherokee, graças aos esforços inovadores de Sequoyah, um membro da tribo. Sequoyah dedicou 12 anos para criar um sistema de escrita para o povo Cherokee, resultando em um silabário de 86 caracteres. Esse sistema, diferente de outros silabários do mundo, como o hiragana japonês, foi desenvolvido por um nativo e especialmente adaptado para os sons e fonética da língua Cherokee. A facilidade de uso do silabário permitiu que os membros da tribo aprendessem a ler e escrever com rapidez. Em um período de 3 a 5 anos,
tornando-o uma ferramenta de alfabetização eficaz. Um marco significativo para a alfabetização Cherokee aconteceu em 21 de fevereiro de 1828, com a publicação do Cherokee Phoenix, Geórgia. Esse jornal, que era bilíngue, com conteúdo em inglês e Cherokee, foi o primeiro periódico nos Estados Unidos a utilizar uma língua nativa americana, destacando o avanço da comunidade Cherokee na preservação e valorização de sua própria língua e cultura, através da escrita. O reconhecimento federal e estadual das tribos nativas americanas. Existem 574 tribos reconhecidas federalmente nos Estados Unidos, com um número considerável dessas tribos localizadas no Alasca, que abriga 229 delas. A Califórnia segue com 109 tribos reconhecidas, além de ser o estado com a maior população nativa americana do país. Esse reconhecimento federal confere a essas tribos um status de governo soberano, permitindo-lhes estabelecer relações formais com o governo dos Estados Unidos. Isso lhes garante certos direitos, como a capacidade de negociar, cooperar e influenciar políticas federais. No entanto, nem todas as tribos nativas americanas recebem o reconhecimento federal, o que as impede de acessar diversos programas e recursos essenciais. Como resultado, muitas tribos não reconhecidas enfrentam desafios significativos em termos de acesso a serviços públicos e apoio do governo. Até 2020, 66 tribos em 13 estados haviam recebido reconhecimento estadual, o que, embora não conceda automaticamente benefícios federais ou estaduais, ainda é um importante reconhecimento de sua existência histórica e contínua. Esse reconhecimento estadual muitas vezes serve como uma ferramenta crucial para que as tribos defendam seus direitos, busquem cooperação com autoridades governamentais e melhorem o bem-estar de suas comunidades. A antiga Confederação Haudenosaunee e a Lei de Remoção dos Índios de 1830, a Confederação Haudenosaunee, também conhecida como a Confederação Iroquois, é considerada uma das democracias participativas mais antigas do mundo. Alguns pesquisadores afirmam que suas origens remontam a 1142, embora a própria confederação tenha alegado raízes desde tempos imemoriais. Sua estrutura política, regida pela Grande Lei da Paz, conhecida como Kianarakawa, funcionava como uma constituição para as nações que dela faziam parte. Em 1712, os Tuscaroras se tornaram a sexta nação a se integrar a essa confederação. Dr. Donald A. Grinde Jr., autor de Exemplar de Liberdade e professor de Patrimônio Yamasee na Universidade de Buffalo, destaca a singularidade dessa confederação, que foi notável por unir tribos de vastas regiões geográficas sob um sistema democrático. A pesquisa de Grinde também aponta a influência da Confederação Haudenosaunee na Constituição dos Estados Unidos, observando 3 contribuições principais: a ideia de que a soberania reside no povo, a separação dos poderes para criar ramos distintos do governo e a introdução de uma Constituição com artigos, refletindo como a Grande Lei da Paz era recitada anualmente pelas nações da Confederação. Outro evento histórico significativo ocorreu em 1830, com a aprovação da Lei de Remoção dos Índios, durante a presidência de Andrew Jackson. Essa legislação foi motivada principalmente pelos interesses de colonos brancos que buscavam terras férteis no sul para cultivo de algodão. A lei forçou tribos como os Choctaw, Cherokee e Creek, entre outras, a abandonar suas terras ancestrais no Alabama, Flórida, Geórgia, Carolina do Norte e Tennessee. Esses povos foram deslocados à força para o território indígena, hoje Oklahoma, em uma migração brutal que causou a perda de milhares de vidas. A Lei de Remoção dos Índios
representa um dos capítulos mais sombrios da história americana, marcado pelo sofrimento e deslocamento forçado das comunidades nativas. Este trágico legado ainda impacta as comunidades indígenas e seus descendentes, sublinhando a necessidade de reconhecer e abordar as injustiças históricas e trabalhar pela reconciliação e cura. A nação Navajo, a maior terra tribal e o impacto de sua cultura. A nação Navajo, a maior nação tribal dos Estados Unidos, ocupa um território vasto que cobre quase 25 mil milhas quadradas, uma área equivalente ao tamanho da Virgínia Ocidental e mais do que o dobro do tamanho de Maryland. Este território se estende pelos estados do Arizona, Novo México e Utah, formando uma das maiores reservas nativas americanas no país. A nação Navajo não só possui a maior terra tribal, mas também tem a maior população de qualquer tribo, com cerca de 400 mil membros registrados, superando a nação Cherokee em 2021. Apesar de sua grandeza, a plena participação dos Navajo no processo democrático dos Estados Unidos só foi garantida após a promulgação da Lei dos Direitos de Voto, que colocou fim às práticas discriminatórias que perduraram por muitas décadas. Hoje, a nação Navajo é um exemplo de resiliência e de preservação de suas tradições culturais, incluindo sua língua. A língua Navajo desempenha um papel central na identidade do povo Navajo e tem sido vital para manter suas tradições vivas. A nação Navajo é também a maior comunidade de falantes de uma língua nativa americana, refletindo o esforço contínuo de preservar e transmitir seu legado linguístico. No entanto, apesar dessas conquistas, os nativos americanos, incluindo a população Navajo, enfrentam sérios desafios, com taxas de suicídio entre os jovens muito mais altas do que em qualquer outro grupo nos Estados Unidos. Esse problema é uma preocupação constante, destacando a necessidade de apoio e atenção para as questões de saúde mental dentro dessas comunidades. E você, gostou do vídeo? Peço que se inscreva no canal, deixe um comentário e não se esqueça de deixar seu like. Um forte abraço e até o próximo vídeo.